Olá, tudo bem? Meu nome é Allan Kardec, eu sou professor aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemat, e neste vídeo eu vou te ajudar a perceber o comportamento de funções para quando x vai para ou mais ou menos infinitos. Neste caso, dizemos o comportamento da função no infinito, tá bom? Então, se você tem interesse nesse assunto, se você quer aprender um pouco mais, então curta esse vídeo, verifique, estude esse vídeo e os demais vídeos que eu vou lançar aqui nesta playlist que eu denotei no meu canal de limites no infinito, limites para o infinito. Então, bora pro vídeo. E aí eu mudei de estratégia, né? Agora eu coloquei em forma de tabela. Mas a ideia é a mesma, tá? Se eu fizesse o gráfico, vocês iriam perceber exatamente o mesmo valor aqui, ó. Então vocês conseguem perceber aqui as duas tabelas. Essa primeira aqui à esquerda são valores maiores que zero, e essa segunda aqui são valores menores que zero. Observe que para valores maiores que zero, começou no 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 10 mil, e poderia caminhar aí para 100 mil quantos quisesse. Para valores negativos, colocou menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 100, menos 1000, e assim foi, tá? Então, observe o seguinte, eu quero que vocês observem, para quando o x for igual a 1, aqui nessa função, tá? A função em questão aqui é 1 sobre x. Esses aqui são os gráficos, são os valores em tabela da função f de x igual a 1 sobre x. Ele só separou, e vocês vão entender o porquê que ele separou, porque ele quis verificar um determinado valor ali específico, e vocês vão entender isso, acho que um pouquinho mais para frente, o quão é importante a ideia do positivo e negativo quando vocês olham a ideia de infinitos aqui. Porque você pode trocar o mais infinito pelo menos infinito só por um sinalzinho, tá? Então, vocês aí têm a tabela dessa função para valores positivos e para valores negativos, tá? No zero ela não existe, o zero não pode existir aqui. Então, para valores positivos, você percebe que na hora que você coloca aqui no lugar de x, coloca 1, tem 1, 2 tem meio, 3 tem 0,33, 10 tem 0,1, 100 tem 0,01. Para 10 mil, você tem 0,0001. Você consegue perceber pelo comportamento que esses valores aqui vão ficando bem próximo, mas bem próximo de zero. Me parece que quanto mais você aumenta o valor aqui de x nessa função, você vai jogando 1 sobre x mais próximos de zero. Ou seja, como aqui é divisão, imagina você pegando aí uma laranja. Se você pega uma laranja e divide para uma pessoa, você tem a laranja para essa pessoa. Se você tem duas pessoas, você divide a laranja ao meio. Se você tem três, você corta. Se você tiver 10 mil pessoas, você teria que cortar 10 mil pedacinhos. Se você corta 100 mil pedacinhos para 100 mil pessoas, você vai ter pedacinhos cada vez menores. Você vai ver que cada pessoa vai ficar com um pedacinho muito pequenininho. Ao ponto de, se você fizer o x crescer, de modo continuamente, você vai perceber que cada um vai ficar com uma fatiazinha da laranja bem próximo de zero. E é exatamente esse o comportamento que está descrito. Para quando o x é valor muito, mas muito grande, essa função aqui ó, vai chegando próximo de zero. O valor da função vai chegando próximo de zero. E a mesma coisa, observe que aqui eu fiz valores grandes positivos. Aqui eu fiz o limite do x e para mais infinito. Valores bem grandes. Mas a mesma coisa acontece para quando você tem valores bem pequenos, tá? Para quando você pega o seu x e tende para valores pequenos, mas bem pequenos mesmo. Porque só muda o sinal, ó. Se você pega 1 sobre, divide 1 por menos 1, você tem menos 1. 1 por menos 2, menos meio. E aí você vai tendo aqui para 10 mil pessoas, você vai ter menos 0,001. Se você tiver 100 mil pessoas, vai ter um valor ainda menor ainda. E esses valores menores aqui, observe que está chegando bem próximo do zero. Então, independentemente se você tem valores muito grandes, nesse caso positivos, ou tem valores muito pequenos, nesse caso negativos, você tem o mesmo valor que a função está caminhando. 1 sobre x está caminhando para zero. Ou seja, para quando o limite de x vai para mais infinito, você tem que a função 1 sobre x vai para zero. E é a mesma coisa você teria para quando x tende a menos infinito na mesma função 1 sobre x. Então você tem esse resultado, e esse resultado aqui vai marcar a história, tá?
porque é com ele que nós resolvemos diversos problemas. Ele, né, e sua generalização, que eu coloquei aqui no resultado 1, tá? Então, quando você tiver 1 sobre x, se os valores são muito grandes ou se os valores são muito pequenos, a mesma coisa acontece. Vai para próximo do zero, tá? É algo até estranho da gente imaginar, porque, ó, se eu pegar valores muito grandes, a função vai para o zero. Deu para entender aquele raciocínio que eu utilizei para você para cortar a laranja. Mas para quando eu pegar valores bem pequenos, teoricamente não era para ir para o zero, né? Mas como só muda o sinal, o resultado é o mesmo. Porque mais zero e menos zero não muda nada, é a mesma coisa, tá? Isso aí acontece só com o zero. O zero não está nem aí para o sinal, se é mais ou se é menos. Então, por isso que acontece este caso aqui. E esse resultado é muito importante e é generalizado no seguinte resultado. Eu vou trabalhar com vocês aqui, acho que uns 4 resultados, todos muito importantes para resolver problemas associados a limite para o infinito e limite no infinito. E você tem o seguinte, ó. Ali eu fiz 1 sobre x, mas se o x tivesse alguma potência, o resultado era o mesmo, tá? Só que tem algumas particularidades, né? Nos próximos casos ali que nós vamos ver. Não nesse aqui, mas nos próximos casos onde envolve potência. Mas para esse caso aqui, o resultado 1, nós temos que, se você pegar o x e tender para mais infinito, então se você tiver a função 1 sobre x elevado a n, e esse n é um número natural, tá? Pode ser x ao quadrado, x elevado a 5, x elevado a 6, você vai ter que esse limite vai para o zero. E a mesma coisa tem para quando x tende a menos infinito, na mesma função, 1 sobre x elevado a n. Então, se você tiver o limite de x quando tende a menos infinito, na função 1 sobre x elevado a quarta, o resultado é a mesma, tá? Você vai caminhar para o zero. Quanto maior a potência aqui, mais rápido você vai chegar perto do zero, tá? Por exemplo, se você pegasse valores a x elevado ao quadrado aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, você iria ver valores ainda mais próximos do zero para os mesmos valores utilizados para x. Você ia acelerar a função a caminhar para o zero, aumentando a potência. Lembrando que esse aqui é um número natural, tá? Essa potência vai ser sempre considerada por nós um número natural. Número natural é assim, 1, 2, 3, 4, tá? Eu não vou colocar aqui potência negativa ou potência fracionária, tá? Poderia colocar também, mas nos nossos exemplos vai ser só números naturais aqui nessa potência. Vamos fazer algumas continhas, na verdade, tá? Nós temos o seguinte, ó. Quando vocês tiverem uma função limite de x quando tende a mais infinito na função 3 sobre x quadrado. Isso aí é igual a... Vocês vão fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês fazerem. Vocês usam aquela propriedade do limite, espero que vocês tenham lido, tenham entendido. A propriedade do limite é onde vocês podem separar os limites. Porque isso aqui, ó, 3 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 1 sobre x quadrado, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui igual. Eu vou até repetir para vocês entenderem. Isso aqui é igual ao limite de 3, deixa eu colocar aqui, 3 C dot. Isso, agora vai ficar melhor. Aqui, ó, vocês podem utilizar essa artimanha, ó. 3 sobre x quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 1 sobre x quadrado. Utilizando esse artifício de colocar o produto separado e fazer em forma de fatoração, né? Colocar em 2 fatores, você usa a propriedade, uma das propriedades sobre limite, aonde a constante pode sair fora. É uma das propriedades lá que eu pedi para vocês darem uma olhada, tá? O limite, para quando você tem aqui uma constante dentro do limite, você pode jogar a constante para fora. Ela não vai mudar em nada, tá? Então, tirando a constante do limite, vocês têm, ó, 3 vezes o limite de x quando tende a mais infinito em 1 sobre x quadrado. Agora, qual que é o limite de x quando tende a mais infinito em 1 sobre x quadrado? É igual a zero. Então, ficaria 3, que é esse mesmo 3 aqui, vezes, como esse limite aqui é igual a zero, 3 vezes zero também é zero. Então, esse limite aqui, ó, limite de x quando tende a mais infinito em 3 sobre x quadrado é igual a zero. O que eu utilizei? Eu utilizei a propriedade de tirar as constantes fora do limite, e depois eu apliquei esse resultado 1 aqui para 1 sobre x quadrado.